Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e este é o 34º vídeo de Mentes Holísticas contra o método. Bem, o século XX foi um período bastante conturbado, muito excitante, bastante interessante também. Nós passamos por duas grandes guerras mundiais, mas também passamos por pelo menos dois grandes períodos de reconstrução. No último deles, a partir de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Baby Boom, uma taxa de nascimentos nunca antes registrada. E, é claro, 20 anos depois, esses bebês cresceram e nós temos aí o protesto dos estudantes na França. É proibido proibir. Nós temos o Woodstock, nós temos o movimento hippie, nós temos depois o movimento punk. Sim, nós passamos no século XX por muitas revoluções, revoluções sangrentas, mas também revoluções culturais, intelectuais. E a ciência? Bem, a física modificou-se muito por conta da teoria da relatividade, da teoria quântica. A química é outra desde que se conhece a estrutura atômica. A biologia ganhou muito com os conhecimentos de genética adicionados à teoria evolucionista de Darwin. E as ciências sociais, aos poucos, vão se desvinculando daquela metodologia mais positivista, mais quantitativista, que tentava seguir a metodologia tradicional da física. Com isso, novos métodos vão aparecendo para serem usados em todas as ciências. Pois bem, nas ciências também nós podemos trazer o conceito de revolução. Thomas Kuhn e as revoluções científicas. O físico, historiador e filósofo norte-americano Thomas Kuhn lança em 1963 o livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Para ele, a ciência transita entre períodos de ciência normal, em que vigora determinado paradigma que produz frutos pelo acúmulo de sucessos e confirmações práticas das teorias, e períodos de ciência extraordinária, verdadeiras revoluções causadas por um novo paradigma que vai ganhando espaço entre os cientistas. Os paradigmas são incomensuráveis, ou seja, não podem ser diretamente comparáveis. A ideia de paradigma do Thomas Kuhn não é simples, porque ele mesmo utiliza a palavra com diferentes significados na sua obra Estrutura das Revoluções Científicas. Mas para nós, basta pensar que paradigma é um conjunto de noções muito centrais numa teoria. Então, no mecanicismo de Newton, nós temos as 3 leis de Newton. Na evolução de Darwin, nós temos a seleção natural. Não dá para falar numa teoria evolutiva sem pensar no conceito de evolução natural, por mais que a gente adicione depois os conceitos de genética. Pois bem, os paradigmas, segundo o Kuhn, eles não se conversam, na verdade, não dá para ser comparados, não dá para dizer que um é uma evolução do outro, porque os conceitos mudam. O conceito de espaço de tempo para o paradigma newtoniano é muito diferente do que para o paradigma einsteiniano na relatividade. Sim, E o que nós temos é que os cientistas hoje em dia, eles trabalham normalmente em universidades, em instituições, eles trabalham em grandes grupos. Então podemos dizer que um grupo de cientistas que trabalham juntos compartilha um paradigma ou de uma outra maneira de falar, faz parte de um programa de pesquisa científica. Inrelacatus e a disputa entre programas científicos de pesquisa. Inrelacatus, de origem húngara, é um filósofo da matemática e da ciência que realizou trabalhos acadêmicos em seu país e posteriormente na Inglaterra, principalmente na década de 60. Para ele, a ciência progride através da competição entre programas de pesquisa, aos quais os cientistas estão agregados.
Cada programa de pesquisa contém um núcleo teórico que precisa ser mantido ileso e, para tanto, é protegido por um cinturão de teorias auxiliares que podem ser falseadas sem implicar no comprometimento do núcleo. Enquanto um programa puder alcançar resultados novos, ele é progressivo e é mantido. Quando for apenas reativo, sem produzir novas previsões e comprovações, ele se torna regressivo e vai sendo abandonado, trocado por programas concorrentes. Mas o que é isso de um núcleo protegido por um cinturão? Um núcleo de teorias firmes que não podem ser atacadas sem prejudicar a existência do próprio programa de pesquisa e um cinturão protetor, né, de teorias e de hipóteses que vão salvaguardar esse núcleo. Vamos entender melhor através de uma analogia. Bem, o que o Lakatos diz? Vamos imaginar aqui um núcleo que eu estou representando para uma pessoa. São as teorias principais do programa de pesquisa científica. Este núcleo ele não pode ser atingido. Para isso eu tenho uma redoma, um campo de força, ou como o Lakatos diz, um cinturão protetor. Aqui estão teorias secundárias, que se referem aos instrumentos de medida, às metodologias utilizadas, ou a teorias auxiliares, hipóteses auxiliares, que podem sim ser descartadas sem atingir o núcleo. Então, por exemplo, eu estou procurando uma partícula, né, e acho que ela está com uma determinada energia, só que eu meço e não encontro a partícula lá. Então, eu não preciso dizer, olha, a partícula não existe. Eu posso dizer simplesmente que ela tem uma energia maior e eu vou precisar construir um equipamento com mais potência para poder encontrar essa partícula. Dessa maneira, o núcleo fica preservado. E quem que ataca essa retoma aqui, tentando atingir o núcleo? Outros programas de pesquisa científica, ou seja, outros grupos de cientistas, que aos poucos vão conseguindo, certo, destroçar esta redoma, este campo de força, vão atingir o núcleo, e aí, desta maneira, este programa passa a ser degenerativo, ele não explica muita coisa a mais, e novos programas vão tomar o seu lugar. Quer dizer, então, que os programas de pesquisa científica funcionam mais ou menos como clubes de futebol, religiões ou partidos políticos? Bem, não é exatamente isso, mas também não é tão diferente disso. Ou seja, é possível se perguntar, né, se programas de pesquisa científica agem somente racionalmente. O Lakatos era do entender que sim, que esses programas competiam, mas dentro de uma racionalidade, que não havia outro tipo de consideração, outro tipo de preceitos que não preceitos racionais. Ele era um racionalista, muito diferente do Lakatos. É uma visão de um filósofo chamado Paul Feyerabend, que dizia o contrário. Ele chamava a atenção para as possibilidades históricas, né, de se encontrar elementos irracionais no desenvolvimento de concepções científicas. Paul Feyerabend e o anarquismo epistemológico. Paul Karl Feyerabend foi um filósofo austríaco que criticou acidamente a concepção de que a ciência segue regras estritamente racionais, defendendo um pluralismo epistemológico ao qual denominou provocantemente de anarquismo. Com títulos como Against Method, Contra o Método, de 1975, e Farewell to Reason, Adeus à Razão, de 1987, ele contesta que o avanço da ciência se dá por um método único, racional, seja ele qual for. Para Feyerabend, os desenvolvimentos científicos vão ocorrendo porque alguns cientistas são capazes de defender posições que chegam a ir contra os fatos, entendidos como constatações imediatas dos sentidos. Elaboram hipóteses com vieses e mesmo paixões, que só se mostram adequadas muito tempo depois. As ideias sobreviveram
e agora disse que estão de acordo com a razão. Elas sobreviveram por causa de preconceito, paixão, vaidade, erros e pura teimosia. Em resumo, porque todos os elementos que caracterizam o contexto de descoberta opuseram-se aos ditames da razão, e porque permitiu-se que esses elementos irracionais agissem à sua maneira. Para expressar isso de modo diferente, o copernicanismo e outras concepções racionais só existem hoje porque, em seu passado, a razão foi posta de lado em certas ocasiões. Feyerabend tem uma frase que ficou muito famosa. Tudo vale. Vale tudo. Eu não acredito que Tim Maia tenha escrito a letra desta música por causa de Feyerabend, mesmo que conhecesse Feyerabend. De qualquer maneira, é bem isto mesmo. Para Feyerabend, para que uma teoria nascente conquiste o apoio necessário da comunidade científica, tem que haver alguns defensores que sejam corajosos o suficiente para irem além da racionalidade defendendo-a. Ele dá o exemplo de Galileu, e ele mostra que Galileu defendeu o copernicanismo, a ideia de que o Sol está no centro do universo e não a Terra, com argumentos que hoje podem ser bastante refutados. Mas isso no tempo de Galileu, porque mais tarde, novas evidências, impossíveis de serem obtidas naquela época, mostraram que, sim, o copernicanismo estava mais próximo da realidade do que o modelo geocêntrico. Mas, se agirmos sempre assim, a ciência realmente vai evoluir? Tudo vale para defender uma proposta, seja ela qual for, porque ela pode ser falsa. Bem, eu acho que nós precisamos encontrar um equilíbrio. Feyerabend não está totalmente errado, mas seguir os seus princípios à risca significa descartar tudo o que aprendemos ao longo dos séculos e até dos milênios sobre metodologia para dar substrato ao raciocínio científico. Então, como sair dessa enrascada? Será que o holismo ajudaria nisso? Será que com o holismo conseguiríamos pensar melhor sobre o método científico aplicado às ciências no século XXI? Isso veremos na próxima semana, na conclusão desta parte da nossa série Mentes Holísticas. Se inscreva no canal, acione aí o sininho, certo? E esteja conosco na semana que vem. Até lá!